se não é criminoso, se não quer destruir o outro, eliminar o outro, pode ser uma ideia burra. Mas o que eu vou fazer com pessoas que têm ideias que eu tô taxando de burras? Você vê algum lado negativo no liberalismo ou você acha que é um sistema bem desenhado para a nossa atualidade? Eu acho que o conceito dele é bem desenhado, mas você não pode esperar que todas as pessoas tenham a sua parcela de responsabilidade. Então, esse processo ele é gradativo, ele tem que ser implementado em fases. Você tem que trazer consciência para as pessoas. Você não pode chegar e impor níveis de liberalismo para uma sociedade que ainda tem falta de consciência e de percepção de certas coisas. Então, você tem que ir aos poucos educando, transformando e criando as condições necessárias. Não dá para você falar em liberdade, por exemplo, se você não tem educação. Eu não sou livre se eu não tenho educação. Educação no sentido de informação, de conhecimento. Você não é livre. Você fala assim, antes de você saber tudo isso daqui que eu estava falando, e eu perguntar para você, onde você quer morar? Você vai ser livre se você escolher sem a informação do que é isso daqui, do que é isso daqui? Não, você não vai, não é uma escolha livre de verdade. O que eu quero dizer com isso é que, para a gente atingir o liberalismo no seu nível máximo, nós temos que trazer algumas outras coisas como sociedade. Eu acho que o liberalismo para o mundo vai destravar e vai dar oportunidade para as pessoas acessarem coisas que elas não têm hoje. Não é liberalismo do ponto de vista que a gente fala aqui no Brasil de um jeito muito raso e pequeno, por vezes, que só fala do viés econômico. Liberalismo é um negócio que nasceu para acabar com o ditador. Cara, você está tocando um ponto que é justamente onde eu queria chegar. Você acredita que esse conceito de, vamos dizer assim, de liberdades que dá origem ao que eu vou arriscar que chamar de um verdadeiro ou mais profundo liberalismo, ele é simultaneamente de costumes e econômico? Você acha que ele é mais ou exclusivamente econômico ou mais ou exclusivamente de costumes? Como você vê esse conceito? Aqui no Brasil? Não, assim, a sua ideia de exatamente, quando você fala assim, eu perguntei para você inicialmente, que você acha que o liberalismo é um conceito bem adaptado, bem desenhado para expressar um ideal de desenvolvimento da nossa sociedade nesse momento? Mais ou menos isso que eu perguntei, você disse sim. Aí a minha pergunta é, e esse é um conceito econômico, moral ou ambos? Ou melhor, costumes ou ambos? Você não consegue separar alguns aspectos da moralidade da economia. Por quê? Porque você não, assim, não dá para você ser livre se você não pode ter a sua autonomia financeira. Não, sua claro, autonomia pensando econômica. em costumes. Não tá moral. Bom. O liberalismo é sobre a liberdade do indivíduo. O indivíduo poder fazer o que ele quer e o Estado ser um árbitro, um mediador para que você não vá lá e pegue o celular dele. Mas dentro da sua esfera de existência é uma visão de defesa do indivíduo, correto? É uma visão de defesa das escolhas dos indivíduos. Cada um pode fazer o que quiser. É claro que nós temos infinitas versões e interpretações disso. Perfeito. Então vai ter gente que vai trazer visões de que temos que ter um liberalismo conservador. Então, com certos valores. Existe liberalismo tem certas conservador? contradições nesses termos, mas existem vertentes que incorporam visões liberais com vieses de outros, porque ninguém é puramente uma coisa. Você não é puramente liberal, você não é puramente comunista, você não é puramente capitalista. Porque se eu for perguntando em cada área da sua vida o que você é... Como eu gosto de analisar as questões. Isso. Questão por questão. Você vai falar uma resposta diferente. Mas esse conceito, eu volto à questão do conceito. Por exemplo, do ponto de vista da afirmação desses direitos individuais, a gente está, se eu entendo essa visão, eu acho que eu entendo essa visão que você está trazendo, mas eu estou mais tentando trazer um caminho para quem está em casa, né? Do ponto de vista econômico, a gente está falando muito de baixa intervenção do Estado, está correto? Ou está errado? Isso, baixa intervenção por quê? Não é intervenção no sentido, a empresa não pode empreender. É você, por exemplo, pegar o seu dinheiro e gastar como você quer. Isso é um aspecto da liberdade econômica. Certo. Você poder transferir o seu dinheiro com facilidade. Você quer mandar o seu dinheiro para cá, para lá. Tem um monte de barreiras. Mas não é baixa intervenção na sua vida pessoal? Claro que é.
Então, por exemplo, uma visão liberal não é você... por exemplo, assim, imagina que eu quero ter o direito de me suicidar. O direito de se suicidar, de se matar, não é um direito do ponto de vista intrínseco que deve caber dentro de um guarda-chuva liberal? Como você vê isso? Assim, tem alguns temas e alguns assuntos que eles mexem com outros valores. Quando a gente fala de valores e a liberdade de fazer o que eu quero é um valor. Mas você tem que contrapor isso com outros valores. E ninguém é obcecado só num valor. O que eu quero dizer com isso? Você tem que tomar escolhas e você equilibra valores. Quando você fala da vida... Mas é a sua própria vida. Você está falando que é tudo bem, mas papel do indivíduo. Mas assim, a sua vida, você não existe independente de nada. Você tem família. Você pode beber até morrer? Essa é a E você tem pergunta. família? E você vai falar assim, isso não é liberal? Desculpa, se você tem um filho e ele depende de você... Mas se numa lógica do indivíduo, você não deve ser a pessoa que vai julgar isso? Então, Ou, por exemplo, numa outra mais simples, o uso de drogas. O uso de drogas não deveria ser liberado para todas as drogas do ponto de vista de uma ideologia liberal? Como você vê essa questão? Assim, Caralho, tu é o monarca mais inteligente, cara. Não, é porque a propósito é o seguinte, eu não tenho nenhum problema de falar que eu sou a favor da descriminalização Eu das também drogas, sou. tá? Mas é por uma outra razão, não tem nada a ver com esse assunto. Eu tô querendo entender como a gente olha isso do ponto de vista dessa discussão que é internacional. Eu nem sei se você quer discutir isso, tá? Não. Mas assim, eu acho por uma questão meramente científica, eu não uso droga nenhuma, tá? E não tem nada a ver comigo. Tá bebendo um vinho aí, para de calar. Tá bom, eu uso uma droga chamada álcool, de fato, a principal droga, mas eu uso pouquinho. Mas eu acho que os estudos internacionais, eu vejo que os estudos internacionais, muitos deles mostram que o custo-benefício das políticas repressivas muitas vezes ultrapassa os aspectos negativos do vício, que são péssimos, tá? Nunca eu diria que, usar droga, que legal. Não, é que eu acho que, assim, muitas vezes o custo-benefício... Eu acredito nas análises que mostram, e não para todas as drogas também, tá? Eu não vou dizer que isso vale para cocaína, assim. Eu não sei se vale para cocaína, eu tendo a achar que não. Mas eu acho que para drogas como maconha, eu acho que sim. Eu acho que é por isso que eles estão descriminalizando nos Estados Unidos. Mas não importa essa discussão. Porque eu também nem quero saber o que você pensa disso, porque acho que é uma questão de faro íntimo sua. Eu quero só entender como você pensa a questão do liberalismo nisso, entendeu? Então, mas é isso que eu estou falando para é. você. Você não consegue aplicar nada em forma absoluta. Não existe absolutismo. O absolutismo é burro. Porque ele é absolutista. Claro. Ele é fundamentalista. Perfeito. Não dá para você virar para mim e falar assim, não existe nenhuma condição, nenhuma situação que a sua liberdade tem que ser restringida. Não, porque senão você é um anarco. Claro. E eu acabei de dar um argumento há uma hora atrás de por que a anarquia não funciona. Sim. E você, apesar de defender ou de achar, talvez em princípio, você não consegue aplicar isso na prática. E eu posso te dar mais 300 milhões de exemplos de como você não vai sustentar isso na prática. E eu te dei alguns que, sei lá, talvez se você absorveu bem, você vai ficar pensando sobre isso e falar, cara, será mesmo que eu acho que a anarquia é um modelo? Não, eu sei, mas tudo bem, mas o que eu estou te dizendo né? é que essas questões, elas são assim, você não dá para você falar assim, sou liberal, então você tem que aceitar todas. Não vai ter como, porque as consequências são muito grandes. Senão a gente seria anarco. Sim. E anarco não dá, porque você vai ter que ter regra de convivência. E você trouxe o princípio do seu direito de se matar. Eu estou dizendo, você está trazendo um outro princípio junto aqui para ser misturado, que é o princípio da vida. Esse princípio é muito forte. Mas não é a vida do outro, é a minha própria vida. Não importa que é do outro ou não. É a sua vida está conectada com outras vidas e tem consequências econômicas e não econômicas aos outros. Mas se eu aplicar esse princípio, então, um governo autoritário que assume que justamente você não tem essa liberdade sobre a sua vida, justamente porque ela impacta na vida do outro, está agindo de uma maneira muito alinhada com um princípio que a gente pode estar chamando de liberal. Assim, deixa eu colocar qual que é o meu subtexto aqui, tá? Assim, o que eu sinto em geral? Que na prática, às vezes o conceito de liberalismo, que é esse que está em discussão lá na Ucrânia, de novo, se essa é uma informação interessante, a gente toca no próximo. Na Ucrânia? Nessa discussão do liberalismo do mundo estar sob ataque, tá? Que eu lembra, eu trouxe isso como essa discussão. Mas aí, peraí, assim, aí não é esse liberalismo que você está descrevendo. Não, calma. Que o liberalismo como esse grande conceito, na prática... Você pegou um elemento... Isso, calma, peraí, deixa eu chegar lá. Do liberalismo. Não, um pedaço pequeno. Não, peraí, calma.
É o seguinte, a ideia, que é uma ideia que está em voga por aí, que é o liberalismo está sob ataque na invasão da Ucrânia, tá? Eu acho que eu concordo com esse princípio, tá bom? Isso para mim é um paradigma para mim claro. A questão é que quando a gente olha de onde saem essas falas e como isso está acontecendo, muitas vezes é de fontes e de visões nas quais liberalismo só quer dizer liberalismo econômico. Não quer dizer liberalismo de costumes. Por exemplo, olha, liberalismo de costumes. 100% a favor do casamento gay, 100% a favor da educação sexual nas escolas com base em ciência para evitar que meninas não tenham essa consciência, não adquiram o know-how suficiente para evitar cair em ciladas sexuais, que é uma das bases nas quais isso muitas vezes é defendido do ponto de vista científico. 100% da descriminalização de todas as drogas que tenham custo-benefício social, cuja repressão tenha custo-benefício social negativo e assim por diante. Porque essas são visões que, quando a gente vai olhar do ponto de vista do que é liberalismo na base do comportamento, elas estão lá muito bem estabelecidas e muitas vezes elas caminham junto com uma visão de liberalismo econômico e muitas vezes não caminham. Então essa é a questão, o que tá em entendeu? Jogo na Ucrânia é o liberalismo político. Então, mas esse político é econômico ou é esse dos costumes também? E mais do que isso, essa pessoa que critica, ela é a pessoa que no fundo defende valores que são valores conservadores ou elas são valores... É que você está entrando num detalhe... Isso não é um detalhe, para mim isso é 100%, é 99% da questão. No detalhe de um ponto específico do liberalismo. O liberalismo não é só sobre a discussão de drogas. Aí você fala assim, não tem as drogas... Não, então, beleza, mas aí você pegou como costumes... Por exemplo, você é a favor da descriminalização das drogas? Você pegou como costumes a questão das drogas. Isso. 2, da eutanásia. Isso. 3... Da adoção de crianças por famílias gays. A adoção de crianças 4, por famílias gays. Da educação sexual nas escolas. Beleza. Vamos pegar essas 4. Tá bom. Esses são alguns dos elementos do liberalismo. Isso, você pode me dizer que você acha disso? Mas peraí. Alguns desses elementos do liberalismo não são o que está em jogo numa disputa internacional quando se fala que o mundo liberal está sendo ameaçado. O que está sendo ameaçado no mundo liberal aqui? A liberdade básica do indivíduo. Essas questões são culturais. Do indivíduo? Não, essas discussões elas têm elementos culturais. O que é básico? O direito a você não ser morto. O direito de você ter um estado de direito. Com quem eu quiser não é um direito básico? Esse é básico. Esse é básico. Se eu tomo uma doença incurável, eu simplesmente apertar um botão para eu morrer em vez de eu ficar sofrendo na UTI, não é? A discussão do liberalismo, ela não é essencialmente, em primeiro plano, sobre a discussão de liberação de drogas. Ela não é. Eu acho que ela não é. Não, ela não é. Eu acho que ela é sobre os costumes tanto quanto ela. Eu acho que ela é assim, 50% sobre os costumes, 50% sobre a economia. E o que eu acho problemático é só discutir na esfera da economia sem chegar e falar, não, na esfera dos costumes, de ser liberal é A, B, C e D. Você está pegando costumes e você está escolhendo alguns e você não está falando de direitos, por exemplo. Você falou de economia e costumes, você não falou de direitos. Não, esses são direitos. Eu quero saber se uma família gay deve ter o direito de adotar uma criança, sim ou não? Para mim, sim. Para mim também sim. É isso aí que eu estou dizendo. Beleza, mas... Então, deixa eu só chegar no ponto. É o seguinte, eu acho que muitas vezes não é... Veja bem, eu vejo, assim, a gente está se conhecendo aqui, eu vejo na nossa conversa, você é muito alinhado com um ponto que é o que eu também penso, que é assim, eu acho que tem um subtexto que é que muitas vezes a liberdade do indivíduo também como indivíduo, ela está sendo atacada nesse conflito. Porque eu acho que, assim, quando a gente... Atacada por quem? Está atacada por a invasão russa, no final das contas, como a invasão de um Estado autocrático sobre outro, ainda que a Rússia tenha os seus direitos, por exemplo, é um país em que a repressão sobre os homossexuais é super forte. Sim. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Mas qual é a posição da Ucrânia sobre cada um desses temas? Eu entendo, é uma posição mais... eu não conheço os detalhes, mas eu conheço o suficiente, que eu fui dar uma pesquisada para escrever o meu próprio artigo e tudo mais. É uma posição mais relaxada, menos repressiva. Então, esse é um ponto para mim importante. Mas não nesse nível do que você está falando. Nesse nível também, porque, por exemplo, a repressão, pelo menos no nível da homossexualidade, eu tenho certeza absoluta. Tudo bem, homossexualidade sim, mas todos os outros critérios que você colocou... eu não sei como é que é a questão de descriminalização das drogas na Ucrânia. Mas... E aí você virar e falar assim, então não é uma defesa liberal. Não, claro que é, porque são graus de liberdade, né? São graus de liberalismo. Qual é o grau mais fundamental? Direitos iguais para todo mundo.
democracia. Esse é o grau mais fundamental. Aí depois que você estabeleceu os direitos políticos de liberdade do indivíduo, aí você parte para o econômico e você parte para o dos costumes. Perfeito. E tudo bem, aí nós podemos entrar no dos costumes e no econômico, mas aqui na esfera internacional nós estamos falando do seguinte, esses caras têm eleição real. Esses daqui não. Não tem adversário real. Então ele não é liberal na sua manifestação mais primordial de existência. Que é o quê? Eu dizer quem eu quero me governar. Perfeito. Então, assim, a disputa do que nós estamos assistindo na esfera internacional, da invasão da Rússia com a Ucrânia, ela é uma afronta ao mundo liberal. Não esse liberal que a gente fala aqui no Brasil, é liberalismo. O sistema liberal, a ordem liberal. A ordem política perfeito, liberal. Mas você está tocando. Perfeito, você está dizendo. Que é bom a gente lembrar que não é uma ordem que necessariamente traz um consenso sobre algumas liberdades como essa que eu falei. Não é. Então, por exemplo, eu tenho uma visão liberal dos costumes e eu tenho amigos que são pensam 100% do contrário de mim e continuam meus amigos, tá? Assim, claro. 100%. O princípio é esse. É lógico. Até porque eu não quero doutrinar ninguém e se querem me doutrinar eu ignoro e pronto. Mas é isso. Mas eu tenho uma visão de senão mundo... você não seria um liberal, né? Exatamente. Eu tenho uma visão de mundo claramente liberal do ponto de vista dos costumes. Assim, sobretudo quando está baseado em ciência, tá? Então, assim, não é uma coisa maluca, mas se eu acho que assim, no Brasil a gente tem alguns temas que são muito sensíveis. Descriminalização da maconha é um assunto muito sensível no Brasil. Aborto até 3 meses de gravidez é um assunto muito sensível no Brasil. Adoção de crianças por famílias gays é um assunto muito sensível no Brasil. Para mim, essas são pautas, na minha leitura do que é o liberal do ponto de vista dos costumes, que estão lá, que é uma questão para ser pensada. Eu tenho pessoas que acham o oposto, de novo, e eu respeito, mas o fato é que eu defendo comportamento, uma postura do ponto de vista filosófico em relação à vida, que está assim. O grande ponto é que quando a gente está discutindo essa questão, e sem entrar nesses pormenores que não importa, é que às vezes a gente tem como liberal aqui uma pessoa que eventualmente do ponto de vista dos comportamentos não acha a mesma coisa, o que não tem nada de errado, ela simplesmente não acha, eventualmente ela tem até bases para achar isso, informações muito mais profundas que as minhas. Mas sabe qual é o problema, Álvaro? E pessoas que acham a mesma coisa que eu. Sabe qual é o problema? É que você não consegue estabelecer assim, olha, se você incluir ponto 1, 2, 3 e 4, eu posso te chamar de liberal. Se você não incluiu o 4 e só foi até o 3, você não é mais liberal. A gente não tem a métrica de dizer claro onde que você deixa de ser. Tem um carrilhão. Tem um carrilhão. Então, e qual o ponto que o carrilhão deixa de ser o carrilhão? Não, é que, veja bem, calma. Isso aí é uma coisa muito bem colocado que você está falando, mas essa é uma questão clássica em todo fenômeno que tem uma lógica fúsil, uma lógica de continuismo ou uma lógica de acréscimos de valores, de vetores dentro de uma definição do seu conceito. Por isso que eu disse para você beleza. Que não adianta a gente tratar esse assunto numa escala macro e virar e colocar numa cesta liberal. E faz muito mais sentido a gente virar e falar assim, vamos falar de cada assunto que você é. Por isso que eu tenho problema com virar e taxar alguém e falar assim, você é o quê? Sei lá, eu sou liberal, mas em tudo... Não sei se é em tudo. O que é tudo? O seu tudo não é o mesmo que o meu, nem que o dele. Não, tudo bem, mas eu acho que a gente pode separar... Tem 2 esferas básicas, que são os costumes e a economia, né? Essas são, inclusive, esferas básicas. Para mim, tem uma esfera que é o princípio dentro dessas esferas que nasceu básicas, antes disso, que é a política, por exemplo. Não, que ela vem antes, ela é a priori da discussão econômica da outra, entendeu? Você tem a política, que é essa espinha dorsal, e aí você tem várias em cima. Essa espinha dorsal política, ela vai garantir qual? A econômica. Porque assim, se você não tiver uma ordem liberal política... Não tem como você garantir a ordem liberal econômica. Já concordo. E não vai ter como você garantir a existência da ordem liberal de costumes. Porque onde que é definido a lei que vai dizer que os homossexuais podem adotar ou podem casar ou todo mundo pode fazer o que quiser com quem quiser? Não, desde que não afete a liberdade de ninguém. Sim, você entendeu o contexto que nós estamos... O contexto é o mesmo que você estava falando, mas é bom que você voltou. Não, eu tô falando para quem está em casa. Isso, está certo. Você está correto. Então, vamos lá. A gente tem que evitar a conversa de 2 professores e fazer uma conversa com quem está em casa. O que acontece quando a gente tem essa situação? Quem definiu isso? A lei. Como é que define a lei? Ou um ditador vai lá e põe a lei dele, ou você, Álvaro, leva o seu argumento, eu, Reni, levo o meu, Igor leva o dele, e a gente junto constrói um texto que satisfaça essa realidade. Então, o ponto de partida da criação da regra do jogo
vem do sistema político. Perfeito. Se você não tiver o sistema político liberal, acabou a discussão liberal econômica e acabou a discussão liberal de costumes. Então, o meu ponto aqui é que o que está em jogo na Ucrânia é que a base fundamental do liberalismo, do início do liberalismo, e que não é um início de liberalismo sobre questões econômicas e nem mesmo de costumes, mas era do direito de eu ter voz como pessoa indivíduo contra uma monarquia, contra um ditador, contra um rei. E agora o que eu penso... Aí depois vai ser o que é o conteúdo do meu pensamento. Primeiro eu preciso ter o direito de pensar. Isso. Achei muito bom. Achei a maneira como você costurou a coisa. Óbvio que eu fui bem provocativo. Não, eu aqui, sei, eu entendi a sua provocação. Eu já te avisei até antes da gente começar. Eu entendi a sua provocação. É que o meu ponto é que, assim, se a gente não estabelecer uma base, não entender o que é falar que é ser liberal, e assim... Por que o liberalismo não é uma ideologia qualquer? O liberalismo não é uma ideologia qualquer. Por quê? Não é a mesma coisa das outras ideologias. O liberalismo é a base fundamental de um direito e de uma estrutura aonde a gente possa discutir, inclusive, todas as outras ideologias. Sem o liberalismo político, não tem discussão das outras ideologias. Não tem. Porque a sua ideologia vai ser deslegitimizada, criminalizada, destruída. A gente tem isso no Brasil, cara, essa base aí, porque assim, eu vejo... por exemplo, a gente tem um presidente que criminaliza, de certa forma, qualquer narrativa que tenha a ver com comunismo, por exemplo. Ou qualquer coisa que seja desalinhado, se a gente for falar da pandemia, por exemplo, ele demitiu uma porrada de ministro da saúde porque não estavam alinhados com o que ele estava pensando. Dá para dizer que a gente no Brasil está no caminho certo aí dessa ideia? Não, nós estamos retrocedendo. Bela pergunta, hein, Igor? Nós estamos retrocedendo na nossa estrutura liberal política. Explica aí pro pessoal em casa isso. Por que nós estamos retrocedendo? Porque a partir do momento que eu criminalizo, que eu envergonho, que eu deixo as pessoas acharem absurdo sobre coisas que são legítimas... E assim, eu nunca senti isso na pele até me tornar ou estar deputado. Por quê? Olha que loucura isso. Porque você não vive isso. Você fala, talvez aqui... Eu sou um alien, que você é deputado. Você é hoje em dia deputado? Sou. Tá. Um alien. O que acontece? Você... talvez aqui nesse programa você tenha a oportunidade de interagir com gente ou pessoas que pensem muito diferente de você. Mas aí você vai para sua casa e fala assim, ouvi um monte de besteira hoje, ignoro, gente chata, não quero saber dessas pessoas. Quando você vive a democracia, a realidade plural, você aprende e começa a respeitar o contraditório, a diversidade, a pluralidade na pele, na veia. Porque eu estou lá representando uma galera que votou em mim. Só que eu me junto a mais 93 outros deputados estaduais de São Paulo. E esses 93 outros, eles vêm e cada um traz a opinião da galera deles, da turma deles. E assim, se não é criminoso... Se não quer destruir o outro, eliminar o outro, pode ser uma ideia burra. Mas o que eu vou fazer com pessoas que têm ideias que eu estou taxando de burras? Eu só posso aceitar, respeitar e interagir com essa ideia. Excelente. E essa é a essência que nós não entendemos da democracia, o valor máximo. E aí, democracia, eu vou dar um outro nome para ela: liberalismo.